Olá, amados irmãos e amigos, sejam bem-vindos a este pequeno espaço de reflexão que eu intitulo de 15 minutos de graça. A nossa meditação normalmente vai até aos 10 minutos e depois o restante dos minutos é para o nosso tempo de oração. Esperamos nós que assim seja. Como todos nós sabemos, vai se aproximando o evento considerado, chamado de Páscoa, que foi o momento da libertação do povo de Israel, quando o anjo da morte passou por cima das casas de israelitas, onde havia sangue à porta, nos umbrais da porta. Portanto, Páscoa significa exatamente isso, passagem, passar por cima, ou poupar, se quisermos. Mas nós cristãos celebramos a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Não celebramos rigorosamente a Páscoa como festa judaica, mas acabamos por celebrar a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que acabam por ser a explicação cabal e a dimensão espiritual daquela que foi uma libertação de um povo, de uma etnia, para se tornar numa nação específica. E o texto que eu queria refletir com os irmãos em três partes. É o texto do profeta Isaías, no capítulo 53. Portanto, iremos dividir o texto em três partes, versículo 1 até o versículo 5, versículo 6 até o versículo 9, e depois versículo 10 até ao último versículo, que é o número 12. Então, vamos refletir sobre o preço da nossa salvação, sobre a obra do servo sofredor, como ele é chamado aqui, e depois ver o que foi necessário realizar-se para que nós pudéssemos ter a nossa salvação. Isaías descreve este momento em que o Senhor Jesus Cristo vai dar a sua vida para o resgate da humanidade de uma forma maravilhosa e magistral. Eu vou começar a leitura, eu vou usar esta versão Almeida século XXI, e vou começar nos três versículos anteriores ao capítulo 53, e diz o seguinte, o versículo 13 do capítulo 52. O meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime, como tantos pasmaram à vista dele. O seu aspecto estava tão desfigurado que nem parecia um homem, e a sua aparência não era dos filhos dos homens. Ele causará temor a muitas nações. Por causa dele, reis taparão a boca, pois verão o que não lhes havia sido anunciado e entenderão o que não haviam ouvido. Então, esta é uma boa introdução para aquilo que Isaías vai dizer e a descrição que ele vai fazer do servo sofredor na realização da sua obra redentora. Por isso é que o capítulo 53 acaba por fazer essa abordagem com duas perguntas prévias. E diz assim o profeta: quem creu na nossa pregação? É quem se manifestou o braço do Senhor. Portanto, a palavra foi pregada, o evangelho foi anunciado, a obra salvadora deste servo sofredor foi proclamada. Esta mensagem foi ouvida, mas quem creu? Quem respondeu positivamente? Não é? Foi o problema naquele tempo e continua a ser o problema hoje também. A palavra é pregada, mas nem todos têm a sensibilidade necessária para responderem positivamente. E a quem se manifestou, a quem se revelou o braço poderoso do Senhor nesta mensagem que proclama a salvação. Porque o Evangelho acaba por ser a manifestação do próprio poder de Deus. Como Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos: não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, o próprio Evangelho acaba por ser uma mensagem que veicula o poder de Deus, e esse poder opera nos corações para a salvação. Então Isaías pergunta: mas quem creu na nossa pregação? E quem é que recebeu essa revelação e pôde ver na proclamação do Evangelho a manifestação do poder divino? Então ele começa a partir, ou depois dessas duas perguntas, a descrever então este servo sofredor. Diz ele: foi crescendo como renovo diante dele,
como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Dizer que esse servo sofredor foi crescendo, foi brotando como um renovo. Não é? Um tronco cortado, aparentemente seco e sem vida, e de repente começam a nascer ramos, não é? Começa a surgir vida, começa a aparecer a cor verde da própria clorofila, que demonstra que há ali vida. E ele diz também como raiz, não é? Que sai de uma terra seca. Normalmente uma terra seca, uma terra desértica é uma terra morta, mas de repente há uma raiz que sai, não é? Que vai procurando sais minerais para que a árvore possa crescer. Diz então Isaías, só que ao crescer, diz ele, que ele não tinha formosura nem beleza. Normalmente nós gostamos de coisas lindas, de coisas belas, porque elas atraem a nossa atenção. Algo bom, algo belo acaba por atrair a nossa atenção e nós verificamos que ela transporta alguma beleza. E ele diz que nós olhávamos para ele e não víamos beleza nenhuma, beleza alguma, para que o desejássemos. Ou seja, em termos da dimensão exterior, não havia nada de atraente. Ele era cheio, é um tesouro por dentro, mas por fora os homens não podiam enxergar essa beleza interior. Continua a profecia. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Não fizemos caso dele, diz ainda a outra versão. Olhamos para ele e não vimos razão nenhuma, não encontramos nenhuma razão para que acreditássemos naquilo que ele estava a dizer ou para que descobríssemos o tesouro maravilhoso e incomparável que ele transportava em si mesmo. Portanto, diante dos olhos da humanidade, ele não tinha nenhuma importância. Infelizmente, a grande maioria da humanidade continua a olhar para Jesus assim, não é? Celebram o Natal, festejam, mas nem sequer pensam naquele que é o aniversariante. Portanto, não lhe dão o devido valor. Aquele que veio para resolver o problema da humanidade que nenhum outro ser tinha sido capaz de resolver. Mas e assim o mundo. Continua o profeta, versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Então Isaías continua dizendo assim, mas ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ou seja, a missão que o trouxe a este mundo não era seu propriamente, ou seja, para resolver um problema que era seu. Mas não, ele veio para tomar as enfermidades da humanidade. Não é? Ele veio para levar sobre si as nossas dores. E a dor maior é a dor da separação do homem do seu Deus. É a dor da alienação do ser humano, do seu Criador. E ele veio para carregar isso. Não é interessante a figura aqui? Ele tomou sobre si, carregou sobre si as nossas enfermidades. Doenças, males, tudo aquilo que atormenta o ser humano, segundo a Bíblia, é resultado do pecado. No fundo, ele veio aqui para carregar tanto as causas do próprio pecado, como também as consequências do pecado. Portanto, ele veio para tomar o nosso lugar, para resolver o nosso problema. E nós o consideramos aflito de Deus. Quando nós olhamos para o seu sofrimento, o ser humano pensa assim, Deus é que o está a castigar. Portanto, ele deve ter falhado em alguma área da sua vida, por isso é que está a ser oprimido, por isso é que está a ser afligido, por isso é que está a ser castigado. Mas não é nada disso que se trata, porque o versículo 5 diz, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Ele diz que a razão pela qual ele foi fustigado, ele foi castigado, é que ele transportou ou transportava as nossas transgressões, as nossas ilegalidades. Nós transgredimos a lei de Deus e devíamos pagar por causa disso, mas ele levou essas transgressões, carregou no seu próprio corpo. Mas também foi esmagado, foi moído, foi triturado. Uma linguagem forte aqui,
como um grão de trigo, que é apertado, que é triturado no meio, não é? Debaixo uma pedra, por cima outra pedra, de toneladas ou de centenas de quilos, e a semente e o grão não resiste, é triturado. E ele diz que ele veio para realizar esse trabalho. E nós podemos gozar de paz, porque antes éramos inimigos de Deus. O ser humano pecador por natureza é inimigo de Deus, vive em inimizade com Deus. Então, para que o seu problema seja resolvido, ele tem que se reconciliar com o seu Criador, através da paz com Deus, para que ele próprio também vivesse a paz interior e a paz com os outros. Então, Isaías diz que a obra, o castigo que hoje nos traz a paz, que nos reconcilia com Deus, estava sobre ele, não é? E pelas suas pisaduras ou pelos seus ferimentos, as contusões que ele levou sobre si, portanto, caíram sobre si por causa da sua obra que realizou. Ou seja, ele é a nossa paz, e Paulo vai dizer isso, significando que ele comprou a paz, a inimizade que havia entre nós e Deus, e ele, dando-se em nosso lugar, acabou por nos trazer a paz. E nós podemos experimentar a paz interior com Deus. E Isaías deixa claro que essa paz resulta da obra que Cristo realizou. Não há verdadeira paz se a obra de Cristo não for reconhecida. E só goza da verdadeira paz, aquela paz que o próprio Cristo disse: a minha paz vos deixo, não é? A minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. E essa paz é diferente, não significa necessariamente a falta de guerras, ou de problemas, ou de dificuldades, ou de conflitos, mas uma paz interior, uma relação com o Criador. É o shalom de Deus. E graças a Deus porque essa obra foi realizada pelo servo sofredor. Que Deus nos abençoe. Que durante esta quadra pensemos na obra que Ele realizou na cruz e louvemos a Deus pela obra de Cristo. Sem beleza exterior, mas um tesouro maravilhoso que nos traz a salvação. Quando nós merecíamos a condenação eterna, alguém veio e transportou e pagou e levou o castigo por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos delitos, por causa das nossas transgressões. Louvado seja o Senhor pela forma maravilhosa como resolveu o nosso problema. A Ele toda a honra e toda a glória. Que Deus ricamente abençoe cada um de nós e durante esse período da Páscoa, portanto, o nosso coração seja captado, cativado pela mensagem do Evangelho. E que essa pregação do Evangelho encontre espaço no nosso coração e cada um de nós seja capaz de ver o poder salvador deste Deus maravilhoso que se manifestou em Cristo Jesus, cujo conhecimento vem através da proclamação do Evangelho, para a sua honra e para a sua glória. Amém.